Muito bem. Vamos lá, seguindo para a nossa segunda rodada aqui de perguntas. E Arley, agora é para você. Ainda seguindo nessa linha da educação, a pergunta que nos chegou foi a seguinte: em tempos de ideologias contrárias à nossa fé e uma constante doutrinação nas escolas, como lidar com essa realidade? E a pessoa coloca um bônus aqui também, pegando um gancho que o padre também nos respondeu. Homeschooling seria uma alternativa diante disso? Bom, as orientações que nós temos da igreja, especialmente da Congregação para a Educação Católica, é que todo o trabalho de educação desenvolvido por qualquer instituição da igreja precisa ser feito sob um tripé. Que tripé é esse? A gente vai conversar até amanhã na pregação sobre isso. Testemunho, conhecimento e diálogo. A escola católica e a proposta de uma educação católica precisa ser construída em cima dessas três coisas. A gente precisa compreender que a escola, por si só, sempre será um espaço plural e diverso. E não tem como fazer de outra forma. A escola sempre trará pluralidade e diversidade. E por isso que a gente precisa aprender a dialogar na escola. Talvez testemunhar para nós não seja um problema. Para nós carismáticos, testemunhar não seja um problema. Transmitir conhecimento ou compartilhar conhecimento em termos de cultura também não será um problema. Mas talvez a nossa maior fragilidade esteja exatamente no diálogo, na construção da escola como um espaço de diálogo. E aí eu concordo com o que o padre Silvio trouxe com relação ao homeschooling. Ele vai tolher esse espaço de diálogo com a pluralidade e com a diversidade. Mas eu quero deixar minha criança em casa porque eu não encontro uma escola que atenda às minhas demandas. Bom, se a escola não atende às demandas, vai até a escola e reivindica as demandas. É um direito seu como família fazer isso, procurar a gestão escolar, expor as suas inseguranças, as suas inquietações e procurar, da melhor forma possível, resolver a situação, resolver o conflito. Mas retirar a criança da escola e deixá-la em casa vai também ensiná-la que, em vez de dialogar, ela precisa se isolar. E se eu não aprendo a dialogar e aprendo a me isolar, eu também não consigo evangelizar. Porque isolados nós não evangelizamos. E aí, como nós podemos anunciar a verdade nesse mundo ideologizado, se nós tivermos medo dele, nos escondermos dele e ficarmos o mais longe possível deles? Na verdade, eu penso, desculpem a minha franqueza, que é até uma mentalidade pré-conciliar. Quando a gente ainda concebia no pré-concílio, né, a igreja como uma sociedade perfeita que se defende de um mundo ameaçador. E o Vaticano II nos dá um outro olhar sobre a igreja. A igreja não é essa sociedade perfeita, é um povo que caminha rumo ao reino definitivo, caminha neste mundo e por isso precisa dialogar com este mundo. E é assim que nós vamos construir uma educação autenticamente cristã, autenticamente católica. Tiago, obrigado. Gostaria só de fazer Sim, por favor. o desencargo de consciência, né? Não entrando propriamente no mérito da questão homeschool, mas passava aqui na minha cabeça, enquanto os irmãos partilhavam. Eu acho que é compreensível a angústia que pai e mãe sente hoje, né? Quando olha para os seus filhos, os avós, eu agora sou avó também, não é? Então, assim, meu Deus, o que será dos nossos filhos nessa loucura que nós estamos vivendo, né? É angustiante. E assim, às vezes, talvez esse movimento, essa coisa toda, seja já uma maneira de correr atrás de um socorro, né? Mas veja só, nós sabemos por experiência que quanto mais nós somos aqueles pais protetores, super protetores, mais nós teremos filhos fracos, né? Se a gente protege demais, a gente tira dos nossos filhos o tempo, o espaço, a oportunidade
de desenvolver-se, de tornar-se forte. Não é? Na minha terra, que é a terra de Arle, a gente diz até assim, deixa o menino brincar com terra, que é para criar imunidade para as lombrigas. Não é? Então, assim, eu entendo a angústia, mas eu queria dizer assim, que nós precisamos confiar no Senhor e termos a coragem de olhar para esse mundo, esse mundo louco que nós estamos vivendo, e dentro de nossas experiências, dentro do carisma, da graça que Deus nos deu, olhar com esperança e desenvolver essa educação, comunicar esses valores e acreditar que os meus filhos, por mais que seja criança, mas ele vai crescer dentro dessa loucura como guerreiro. Eu tenho que acreditar nisso. Porque eu não vou poder colocar os meus filhos, os meus netos, dentro de uma bolha. Se eu os livro do ambiente de escola, mas existem outras realidades. E eu penso que nós precisamos continuar dando esse passo, assim, de abandonar-se nas mãos do Senhor e ir diminuindo um pouco também a bola do bicho-papão. Sabe? Porque, assim, a coisa está feia. Mas se a gente ficar olhando para o bicho-papão e dizendo, está feio o bicho-papão, está feio o bicho-papão, a coisa vai pegar mais ainda. Né? Então, em algum momento, eu preciso começar a fazer um movimento dentro de mim, dentro da minha casa, com as minhas crianças, com os meus filhos, os meus netos. Espera aí, o que nos habita é mais forte. Nós precisamos acreditar nisso. E nós precisamos, pela graça de Deus, encontrar essa forma de dizer, eu vou criar filhos fortes para sofrer, para enfrentar, para se deparar com o diferente e, desde já, aprender a distinguir. E o que é mais importante, aprender que quem tem maior razão é mãe e pai. Eu tenho que ensinar isso aos meus filhos. Sandra, eu aproveito aqui, vou fazer um combo para você de 2 perguntas. Como o fundador deve agir para liderar e, ao mesmo tempo, ser pai e acolhedor? E como um fundador deve formar os seus líderes no começo de uma fundação? Simples assim também. A pergunta é muito simples, complexa é a resposta. Bom, mas acho que tem aí umas 2 perguntas, pelo menos, né, Tiago? Sim. Mas a primeira, como devo agir para liderar e, ao mesmo tempo, ser pai e acolhedor? Isso, pronto, paro aqui. Liderar e ser pai Isso. acolhedor. Primeira coisa é entender que uma coisa não se contrapõe à outra. Né? Porque, às vezes, a gente fala assim, líder e ser pai. Bom, quem é pai e é mãe já é líder, por natureza, né? E quem lidera, e nessa realidade de comunidades, né, a graça da paternidade, da maternidade espiritual também, então você já traz isso. Agora, nós precisamos também ter cuidado, e aqui eu puxo o mesmo veio de reflexão. Quando eu falo liderar, o que eu estou, e contraponho a esse ser pai, o que tem na minha cabeça? Eu não posso liderar dizendo não? Eu não posso liderar estabelecendo limites, porque isso dentro da comunidade, no nosso processo formativo, nós precisamos ser muito abertos e muito livres para entender que é necessário. O não é necessário. A clareza dos limites é necessário. Agora, às vezes nós encontramos aquela situação, aquele movimento, onde a pessoa ela quer sempre ser compreendida e sempre ser amada. E na cabeça dela, ser compreendida e ser amada é nunca ser contrariada. Isso aqui é um equívoco, isso aqui é um sintoma de imaturidade profunda, né? Ou de falta de conversão. Então, eu lidero, se eu exerço a caridade, eu exerço a compaixão e eu ministro a verdade. Né? Então, sim é sim, não é não. Às vezes a gente dá um sim, querido, tá bom, não, tudo bem. Ou então a gente, assim, tá com mais tempo, mais tranquilo, o sol não está tão quente hoje, então, vê, aquela tua solicitação, bem, não vai dar certo hoje. Aí a pessoa assim, é um não amado. Mas aí, às vezes, né, a gente é pego na agonia do juízo, do sol quente, e você, não. Aí inflamou. Bem, cresce, não é?
Então, o não é formativo, o não é expressão de cuidado, o não é uma forma de orientar também, de corrigir, o não é uma oportunidade para eu achar ruim e já refletir. O que eu posso mudar dentro de mim? Né? Então, as duas não são coisas opostas. Né? Então, a gente precisa ter essa maturidade. Obrigado. Araciana, vamos lá. Sobre artes. Dentro do grande universo de artes, temos de forma mais comum a música, a dança e o teatro. Para além dessas, existem outras expressões que são utilizadas para evangelizar? Sim, existem muitas outras, inclusive uma que faz parte da realidade de todos nós. O que talvez aconteça é que nós não temos ciência dela, que é a arte da pregação. Uma pregação bem feita, ela vai envolver a arte da oratória. Então, eu saber falar bem, eu saber me comunicar, isso é fundamental para a evangelização. E existe todo um trabalho técnico, artístico por detrás disso. As artes também, nós não nos damos conta quando nós entramos dentro de um templo, dentro de uma igreja, a arquitetura também é arte. A construção de um templo, isso vai nos levar a ter essa experiência de Deus. Vou dar um testemunho para vocês, bem interessante, dentro da nossa missão na França. Nós costumamos fazer um festival, onde, inclusive, os artistas que apresentam, que é a arte da pintura, né, eles apresentam trabalhos para nós, é uma exposição de arte. Então, a pintura também, ela é uma arte. Outra que faz parte do nosso cotidiano é evangelizarmos através da fotografia. A arte de nos posicionarmos, um elemento na questão da educação, da formação, a literatura. Escrevermos bem os nossos textos, escrevermos os nossos livros, porque a evangelização ela vai acontecer a partir do momento que ocorre uma comunicação. E a comunicação, quanto melhor elaborada, melhor organizado o conteúdo literário, nós estamos falando de arte. Muito bom, vai ampliando aí, né? Eu posso completar uma Claro, coisa? por favor, padre. Porque eu acredito que a arte, ela, como eu falei da educação há pouco, a arte ela é fundamental para a evangelização hoje, por dois motivos bem claros. A Araciana já falou, eu só queria explicitar ainda mais esses dois motivos. Primeiro, a arte é uma linguagem universal. Ela fala a todos os homens, de todas as línguas e de todos os ambientes. É um modo muito eloquente de falar a todos. É a arte. E um outro motivo pela qual nós precisamos trabalhar por meio das artes é a beleza de Deus. A arte é um veículo. A arte tem um valor sacramental de comunicar a beleza de Deus. Principalmente se nós entendermos que a beleza cristã é a cruz de Cristo. A beleza cristã, ela é sacrificial. Então, uma arte que passa pelo sacrifício dos agentes, ela de fato comunica a beleza de Deus e ela fala a todos os homens. Por isso precisamos também evangelizar por meio das artes. Muito obrigado aí, padre, pelo acréscimo. Kátia, a Exilmara mandou a seguinte questão. Uma das 3 dimensões do CARES é o serviço aos pobres. O que efetivamente as comunidades estão fazendo pensando na universalidade da questão? O nome dela é? Exilmara. Exilmara. Boa noite. As novas comunidades, e o Ítalo pode responder isso também depois, e os irmãos que aqui estão, têm uma dimensão do serviço aos pobres que é algo assim extraordinário. Poderia citar várias aqui. E as novas comunidades, elas já vêm atuando nessa área, nessa dimensão do CARES agora, há muito tempo, acolhendo aqueles que estão na rua, servindo alimentos para aqueles que não têm alimentos, construindo casas para os menos favorecidos, trabalhando também com educação
extracurricular para aqueles que também não têm acesso a uma educação de qualidade, ou seja, em todas as dimensões desse serviço, a gente poderia aqui citar, e se alguém quiser acrescentar, trabalhos que já estão sendo feitos há muito tempo, catalogar até. Muito bom. Eu penso assim também, Kátia, que é interessante pensar a intenção do Papa Francisco quando ele pede para nós compartilhar o batismo no Espírito. Ele não pede uma novidade, ele pede aquilo que nós, corrente de graça, estávamos vivendo. Quando ele pede que nós sejamos ecumênicos, ele também não pede uma novidade, porque ele recorda que a renovação carismática católica nasce ecumênica. E quando ele pede o serviço aos pobres, também vai na mesma linha. Ou seja, é um reconhecimento que o Papa Francisco dá à corrente de graça. Ele não está dizendo, comecem agora a trabalhar com os pobres. Não, ele está chancelando e dizendo, o trabalho que vocês fazem é muito válido, é bonito, assim como o batismo no Espírito, assim como o ecumenismo. Continuem, não esqueçam dos pobres. E eu, nesses 3 anos, né, Yarlen, nós estamos na comissão, eu creio, né, quase 3 anos, Kátia, assim, sou muito grato a Deus, porque tenho visitado muitas comunidades, tenho visitado muitos regionais pelo Brasil afora, e é algo assim fantástico, extraordinário você ver o tamanho da diversidade, da criatividade do Espírito Santo nos carismas para trabalhar com os mais pobres. É algo fenomenal, é algo incrível de você ver algo que você nunca imaginava ver, e é um grande jardim com belas flores, belos frutos. Então a corrente de graça é isto. E como nós dizíamos hoje durante o congresso, a RCC, enquanto corrente de graça, todas as expressões, tem colaborado com todas estas áreas, mas podemos colaborar ainda muito mais. Eu posso acrescentar? Por favor. Eu queria abrir também a nossa reflexão para um aspecto da pobreza, que é algo também que nos toca de perto, do recado. E creio que na evangelização como um todo, a pobreza no sentido próprio do evangelizar, que envolve a questão da educação, que é você não ter recurso. Muitas vezes nós queremos, não temos recursos, não temos material humano, técnico, enfim. E hoje nós compreendemos também na nossa prática comunitária a necessidade da formação litúrgica, a criatividade que precisamos desenvolver dentro desse processo. Por isso que eu estou dizendo, é uma outra dimensão de pobreza. Claro que eu sei que o forte se fala do pobre, mas a gente precisa, às vezes, também ter um cuidado com a dimensão que não é o que nós fazemos enquanto nova comunidade, certo? Que é a dimensão assistencial, mas sim de busca de dignidade. Então, a partir do momento em que eu começo a formar pessoas, tirar dela a falta do conhecimento, da vivência, da experiência, dou novas realidades, novas questões de como melhor servir, de como melhor viver, indo na profundidade da essência do sujeito, de ser pessoa. Isso, para mim, também é um caminho de tirar você da pobreza, sabe? E eu creio que nós precisamos ter também esse olhar, essa atenção. Porque, às vezes, é muito focado e muito necessário. Quero deixar ressaltado aqui a questão do pobre de necessidades materiais, mas a necessidade espiritual é uma pobreza que, inclusive, às vezes, faz parte da realidade de grandes ricos. Tiago, né, nosso objetivo com o serviço aos pobres, em toda a corrente de graça, é a promoção humana. Fazer com que a pessoa possa readquirir sua dignidade. Então, eu acho que todo o trabalho que é feito nesse sentido, nessa dimensão, é para que a gente possa levar as pessoas à dignidade que, por um motivo ou outro, elas perderam. Então, promover
humanamente, todo ser humano. Olha, estão interessantíssimas as temáticas, o conteúdo profundo, então respira fundo aí comigo, vai. E se vamos de música aí para respirar, dá um respiro aqui para eles também, e já já a gente mergulha de novo. Tem ninguém dormindo aí não, né? As perguntas estão bem, né? Não dá para dormir.